verso 6. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, e eu fico imaginando aquele momento. Como assim? Eu estou ouvindo algo e é uma mensagem para mim. Eu estou ouvindo uma mensagem. Esta mensagem é para mim. E a pessoa que está do lado, ela estava também entendendo na sua língua materna e estava ouvindo uma mensagem, certo? E diz assim no verso 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Imagine, né? Você às vezes vai encontrar uma pessoa oriental, você vai pensar assim, bom, deve falar chinês, ou japonês, ou coreano, e daqui a pouco a pessoa fala fluentemente um espanhol, um português, né? Um inglês, totalmente diferente do que você imagina, né? Então, eles ficaram atônitos e eles pensaram, mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando na minha língua? Verso 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, gente, deve ter sido um momento maravilhoso, um momento, sabe? Por isso que eu digo, o Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, a tendência, queridos, é de acontecer só maravilhas. Às vezes as pessoas perguntavam para o meu pai assim, Pastor João, o senhor conta tantas experiências maravilhosas, tantas coisas, qual é o segredo? Ele dizia, não há segredo nenhum, é só ser usado pelo Espírito Santo. Porque veja, nesse momento aqui, aqueles homens que somente estavam aguardando, esperando por algo que Jesus havia dito que viria sobre eles, eles não imaginavam o que fosse. E quando veio, eles agora estavam falando em outra língua, né? E possivelmente aqueles homens nem soubessem que eles estavam falando na língua materna ou o que estavam falando para aquelas pessoas. Verso de número 9. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximos a Cirene e visitantes vindo de Romas, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Este último verso, verso 11, é maravilhoso. Por quê? Porque todos estes povos estavam ouvindo uma mensagem. Qual era a mensagem? Declarações maravilhosas de Deus em nossa própria língua. Queridos, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado com essas coisas, eu fico emocionado com essas coisas. Eu me lembro de um outro testemunho, o testemunho de um amigo de papai, muito querido, um homem que foi consagrado junto com o papai, né? Se você não conhece a história de quando o papai foi consagrado, o Espírito ele estava chegando em casa, meu pai estava chegando em casa e o Espírito Santo disse assim, pega o ônibus. E ele pegou um ônibus e o Espírito Santo desce, ele desceu, e o Espírito Santo sobe essa rua, ele subiu, e ele disse, entra nessa igreja, ele entrou, e o que aconteceu? Estava ele e esse amigo de papai, que eu quero contar a experiência agora, e quando eles abriram a porta, todos os pastores estavam olhando para a porta. Por quê? Porque eles receberam a orientação do Espírito Santo que os homens que entrassem por aquela porta deveriam ser consagrados para as nações. Então eu quero contar o caso agora deste amigo de papai.
Veja, queridos, nos meus vídeos eu não dou nomes, né? Nem nada assim, mas eu sei quem são, tá? O importante é o que Deus faz e não as pessoas, certo? A não ser quando eu falo do meu pai e de mim, porque aí não tem problema nenhum, ok? Ele estava num lugar e ele estava perdido. E ele não falava, ele foi num projeto missionário e ele se perdeu, ele tinha que encontrar uma pessoa numa casa, onde esta pessoa então que conduziria ele, né? E alguma coisa aconteceu, não sei, não lembro, não foi tão importante lembrar disso, né? Mas sim do que aconteceu. Por quê? Porque ele bateu numa porta, não é? E o Espírito Santo disse para ele assim, fala em línguas. E ele falou em línguas. Imagina, uma pessoa abrir a porta para ti, ele falou em línguas. Quando ele falou em línguas, a pessoa fez assim, não é? Primeiramente trouxe água e jogou água nele. Mas não jogou água assim como quem quer espantar alguma coisa. Lançou água sobre ele. Depois, mais tarde, ele ficou sabendo que aquilo era um ato da pessoa que recebe alguém na sua casa, porque é um país muito seco, muito calor, não é? Claro, isso é coisa de cultura. Veja, era uma vila, né, um vilarejo, num certo lugar, aquele pastor estava perdido e ele fez isso. E logo aquele moço pegou ele pela mão e conduziu até a casa da pessoa que falava a língua daquele pastor. Então veja, novamente eu digo, né, que mais uma vez um testemunho de alguém que falou em línguas, mas que a pessoa não entendia o que estava falando, mas a pessoa que estava ouvindo na sua língua materna, ok? São duas experiências gloriosas, maravilhosas. Atos 10, 44 a 48. Mais um texto que eu quero trazer aqui como exemplo glorioso da ação do Espírito Santo pelo batismo. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Esse texto aqui, queridos, é um texto bem conhecido, que era um gentil que orava e ofertava na vida das pessoas carentes. E um belo dia ele é visitado pelo anjo do Senhor, que diz para ele enviar uma pessoa para um certo lugar onde estava Pedro. Eu não vou falar todo o texto, mas se você quiser ler Atos 10, a partir dos primeiros versículos, você vai ver essa história. Eu já estou aqui contando o final, né? O final glorioso, porque o que importa é realmente que eu estou falando sobre batismo no Espírito Santo. Até então, não havia tido casos de pessoas gentios que não fossem judeus, né, batizados no Espírito Santo, ok? Por isso que houve aqui no verso 45 o seguinte: os judeus convertidos que vieram com Pedro, então veio Pedro e alguns judeus convertidos com ele, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Então foi o que eu falei, né? Eles viram o quê? Como? Esses gentios estão sendo batizados no Espírito Santo, né? Ficaram admirados. Verso 46, eu quero chamar muita atenção nisso. Pois os ouviam falando em línguas. Então, mais uma vez, né? O batismo no Espírito Santo como principal, né? Vamos dizer assim, dom, né, que primeiramente aparece é o falar em línguas, ok? Nós vimos isso em Atos 2, estamos vendo agora aqui em Atos 10. Pode alguém negar a água
impedindo que estes sejam batizados. Veja bem, agora eles estão falando o quê? Olha, eles foram batizados no Espírito Santo. Mas veja, eles nem batizados nas águas são. Então vamos batizá-los nas águas. E verso 47, não pode alguém negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Quando eu falo deste texto, eu lembro de mim. Por que de mim? Porque da mesma forma como eles, eu fui primeiro batizado no Espírito Santo para depois ser batizado nas águas. Eu vou contar como é que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi muito interessante. Eu estava na igreja batista, a igreja do meu sogro, e meu pai foi convidado para pregar. E eu sempre acompanhava meu pai, né? Eu tinha 10 anos de idade, e eu estava acompanhando meu pai, e eu estava sentado no banco, né? Os mesmos bancos que tem hoje na igreja do meu sogro, são os mesmos, né? Aqueles bancos largos, assim, grandes de madeira, inteiros, né? E eu estava ali ouvindo atentamente a palavra sendo ministrada pelo pastor João Carlos Marques, nada mais nada menos que o meu pai. E ele disse uma coisa: se você tiver a palavra de Deus na boca, você será cheio do Espírito Santo. Olha, 10 anos de idade, eu estou escutando o que ele está dizendo. O que eu fiz? Acreditem, queridos, eu peguei a Bíblia, encostei nos meus lábios. E sabe o que aconteceu? Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a falar em outras línguas. Então, queridos, foi algo, né, que... Olha a fé, né? A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi, claro que ele não quis dizer isso. Ele estava dizendo que se nós tivermos a palavra de Deus na boca, quer dizer, se nós pregarmos a palavra de Deus, Deus vai nos encher do seu Santo Espírito, né? Da mesma forma como aconteceu em Atos 2, para pregarmos melhor, para anunciarmos melhor, né? Para termos os instrumentos, os dons espirituais, para sermos melhor qualificados na dimensão, né, da propagação do Evangelho. E eu fui batizado no Espírito Santo. Mas veja, eu não era batizado nas águas. Eu fui batizado nas águas com 12 anos de idade, né? Porque na igreja onde eu estava havia esse entendimento assim que com 12 anos a criança já tem mais entendimento, ok? Então eu fui primeiro batizado no Espírito Santo com 10 anos e depois eu fui batizado nas águas com 12 anos. Idêntico como aqui em Atos 10, 47, 48. Eu quero contar mais uma aqui de Atos 19 agora, tá? Mais um caso interessante. Atos 19, do verso 1 ao verso 7. Essa aqui é mais uma história curiosa da palavra de Deus, né? Por que eu estou trazendo, né? Eu trouxe aqui Atos 2, Atos 10 e agora vou trazer Atos 19. Porque é interessante você entender o agir do Espírito Santo, para que a gente não coloque limites. Porque senão você vai dizer assim, você só pode ser batizado no Espírito Santo se você primeiro for batizado nas águas. Não, isso não existe, tá? Porque está comprovado aqui em Atos 10. Mas a língua estranha são línguas, não são línguas celestiais, são línguas humanas. É inglês, é alemão, é português. Não, também não, porque agora eu vou falar sobre Atos 19 para você ver que não. Então, eu trouxe aqui estou trazendo esses três passagens do livro de Atos para que você entenda como funciona o batismo no Espírito Santo, ok? Então vamos lá, Atos 19, verso 1 ao verso 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Então, Paulo vai até Éfeso e encontra quem? Encontra uns discípulos.
Quem são esses discípulos? Pessoas que aprenderam, né, a palavra, né? Discípulos, da mesma forma como Jesus tinha discípulos, Paulo também tinha discípulos, porque quando nós estamos ensinando alguém, né, nós somos o discipulador e a pessoa que está nos ouvindo é o discipulando ou o discípulo, ok? Verso 2. Elias perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta que Paulo faz. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aqui eu abro um parênteses. Queridos, eu já estive em igrejas, em lugares que acreditem que o Espírito Santo não é mencionado. Você acredita nisso? Pode ser que você seja esse caso. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre o Espírito Santo. Eu tenho uma pessoa lá na igreja que ela só foi aprender no Espírito Santo agora, na igreja onde eu sou pastor. Ele disse que nas outras igrejas não mencionavam, não falavam. Então é extremamente importante nós falarmos do Espírito Santo, ok? Então diz assim, ó. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Que triste isso, né? Verso 3. Então, que batismo vocês receberam? Paulo está perguntando àqueles homens. O batismo de João, responderam eles. Então, todos eles tinham sido batizados nas águas, mas não tinham sido batizados no Espírito Santo. Disse Paulo, verso 4, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Olha que interessante isso, queridos. Existe o batismo nas águas. O batismo nas águas é de arrependimento. É o quê? Quando nós morremos para o mundo e nascemos como uma nova criatura. É a mesma coisa quando Jesus disse, né? Olha, é importante nascer de novo. Esse nascer de novo é matar o velho homem, né? Um homem do pecado, o homem dos erros, um homem que vivia no engano, na mentira, né? Então, o batismo do arrependimento é esse. Nós mergulhamos nas águas para sermos purificados. E quando nós subimos das águas, nós subimos como uma nova vida em Cristo. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? Foi o que Jesus disse aos seus discípulos: esperem em Jerusalém para receber poder para pregar. Então, uma coisa serve para a salvação, o batismo nas águas, arrependimento, salvação, nova vida, transformação. O batismo no Espírito Santo recebe poder, pregação da palavra, dons, ministração. Amém? Amém? É a função, é o trabalho. E diz assim, vou continuar do verso 4. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Aqui ele está falando então, né, que o Senhor Jesus disse que aquele que viria, o Espírito Santo, que nós deveríamos crer nele. 5, verso 5. Eu estou em Atos 19, verso 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, preste atenção agora, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Era ao todo uns 12 homens. Então aqui, diferente de Atos 2 e de Atos 10, quando estes discípulos de Paulo são batizados no Espírito Santo, percebam, já vem 2 dons. Começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. Glória a Deus por isso, queridos. Eu, com 10 anos de idade,
Eu falei em línguas, interpretei, profetizei e tive a minha primeira visão espiritual. Glória a Deus por isso. E isso é uma experiência que nós jamais esquecemos. Jamais eu esqueci. Amém? Queridos, eu quero parar por aqui neste momento, né? Porque estou falando aqui do batismo no Espírito Santo. Nos próximos vídeos eu quero começar a falar dos dons do Espírito Santo. Tem alguns dons extremamente importantes, mas eu quero dizer para você assim, falar em línguas, para que serve falar em línguas? Claro que depois, quando eu falar nos dons, eu vou estar explicando melhor. Mas é interessante que quando você fala em línguas, você pode não entender nada, ok? Se você não receber o dom da interpretação, você não vai entender nada. Você muitas vezes vai pensar assim, mas eu falo em línguas, mas será que eu estou falando algo realmente espiritual? Será que eu não estou falando da minha mente, do meu coração? Existe algo muito interessante. Você já notou, já percebeu alguém que quando fala em línguas, fala a mesma que você? Você já notou isso ou não notou ainda? Eu, por várias vezes, falei em línguas e daqui a pouco eu ouvi pessoas falando esta mesma língua. Isto é algo que, se você prestar atenção, você vai pensar assim, poxa, eu não sei o que eu estou falando, ele também não sabe o que está falando. Claro, se tiver alguém que interprete, vai interpretar, certo? Mas veja bem, como é que eu vou estar inventando se aquela pessoa está falando a mesma coisa? Se ainda isso não aconteceu com você, se você ainda não prestou atenção nisso, tudo bem, não tem problema nenhum, ok? Mas uma coisa, se você está em dúvida, dobre os seus joelhos, diga, Senhor, enche-me do teu Santo Espírito. Amém? E você vai começar a falar em línguas. Deixa fluir, ok? Não se preocupe, porque, veja bem, você não sabe o que você está falando, né? Mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Deixa fluir. E aí depois você vai sentir coisas, alegria, libertação, né? O choro, aquele choro gostoso, não é choro de tristeza não, é um choro assim de alívio, né? Deixa fluir, queridos. Eu conheço muitas pessoas que, é triste até dizer isso, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e depois de muitos anos a gente pergunta para elas, e aí, como é que tá os dons do Espírito Santo? Nunca mais eu falei. Meu Deus, é como se você tivesse algo que, né? É como se você tem uma faca para cortar a carne e você está deixando a faca de lado e querer cortar a carne com os dentes. Gente, não faça isso. Se você foi batizado no Espírito Santo, fale em línguas, ok? Principalmente quando você faz as suas orações individuais. Isso é muito importante. Deixe o Espírito Santo falar por você. Mas pastor, eu não entendo, isso me incomoda. Peça o dom de interpretação, ok? Peça o dom da interpretação. Mas você precisa utilizar o presente que Deus te deu. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero interceder por essas pessoas. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento a tua bênção, a tua graça venha sobre eles. Senhor, que o teu batismo no Espírito Santo, que o avivamento, que a renovação espiritual venha sobre essas pessoas, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Querido, se você gostou desse vídeo, como sempre faço, né? Aí do seu lado direito da tela tem uma palavra inscreva-se. Se tiver a palavra escrita, porque você já se inscreveu, tá? Mas se tiver aí a palavra inscreva-se, clique aí, né?
no sininho, na palavra, automaticamente vai aparecer a palavra inscrito. E aí, automaticamente, toda vez que eu lançar um vídeo, você vai receber no seu e-mail, no seu celular, no seu computador, ok? Se você gostou, aí do seu lado esquerdo tem uma mãozinha, né? A gente fala dê um like, dê um joinha, né? Para que eu saiba que você gostou. Mas como eu sempre digo, o principal não é nem que você se inscreva, nem que você dê um joinha, mas que você deixe uma mensagem, né? Gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Escreva. Está aí o meu e-mail, está aí meu WhatsApp, fique à vontade. As pessoas que estão vendo esse vídeo aqui alguma vez já me escreveram, sabe que eu respondo, sabe que eu oro, né? Sabe que eu tiro dúvidas, ok? Este é o trabalho do pastor, este é o trabalho, né, do ministério, né? Para que a gente venha tirar as dúvidas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus ricamente te abençoe, tenha uma ótima semana, seja cheio do Espírito Santo, lembre, fale em línguas, né? Peça o batismo do Espírito Santo caso você não tenha, né? Como eu vi nesses 3 textos de Atos, você viu as 3 formas como aconteceram, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.